do ano está aí e muita gente começa a programar as férias. Nesta hora surge uma dúvida: o que fazer com o bicho de estimação? Dá para levá-los com a família? É seguro? Confira na reportagem quem já sofreu na hora de viajar com o seu cãozinho. As imagens do cãozinho Santiago agonizando em pleno saguão do aeroporto Eurico Salles em Vitória, no Espírito Santo, chocaram o país e trouxeram à tona um problema sério que preocupa os donos de animais de estimação nesta época de final de ano. Até que ponto é seguro transportar um pet numa viagem longa? Santiago, da raça Pug, ficou mais de 10 horas trancado numa caixa no bagageiro da aeronave que fazia o trajeto São Paulo-Vitória. O compartimento onde o cachorro estava foi extraviado. Ao ser entregue aos donos, Santiago apresentava dificuldades respiratórias e morreu de parada cardíaca. O episódio, ocorrido em setembro passado, fez com que a companhia aérea, acusada de negligência, proibisse o transporte de animais em seus aviões. Em março, um outro caso chamou a atenção. A dona do vira-lata Pimpo pagou R$ 684 de taxa de embarque, mais a caixa do serviço de transporte do animal para transportar seu cachorro de estimação de Porto Alegre para o Espírito Santo. Pimpo desapareceu antes mesmo do embarque e ficou perambulando pelas ruas próximas ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, durante 2 semanas, até ser encontrado por um sargento da Brigada Militar do mesmo aeroporto. O cachorro estava desnutrido e com muita fome. Apaixonado por cães desde garoto, Segil Shimaia, de 61 anos, decidiu investir na criação desses animais. Hoje é proprietário de um canil, onde mantém as raças Bulldog inglês, francês e Pug. Como tem clientes espalhados por todo o país, se vê obrigado a despachar os pets, submetê-los a longas e cansativas viagens aéreas. Por causa disso, já perdeu 6 bichos de estimação que não aguentaram as intermináveis horas de voo. 6 cachorros adultos, da raça Bulldog inglês. Bulldog inglês é essa raça aqui que a gente está mostrando agora, olha só. É um cachorro muito esperto, muito companheiro, mas que tem um problema terrível com relação ao focinho dele, é isso? Exatamente, porque tem o nariz curto, né? Tem um problema de respiração. Então, quando eles ficam numa situação de estresse, olha só, esse aqui, olha, o nariz bem, achatado, a respiração dificultosa, então isso, num ambiente estressante, acaba comprometendo a vida dele. Exatamente. Existe um ambiente, fica estressado, pode dar um infarto, ou viajar de carro também. Se nunca viajou de carro, de repente, cachorro de algum ano, 8 meses, se viajar, pode morrer dentro do carro. Quer dizer, no caso do avião, o senhor deixou ele ali no depô, ali no compartimento, quando foi buscá-lo, estava morto? Lá no Rio Grande do Sul, isso aí. Aconteceu. Quer dizer, não aguentou uma vida. A primeira vez foi quando? Faz uns 8 anos. Como é que foi? Eu mandei um cachorro adulto para casar lá. Quando a mulher foi retirar, a criadora ligou para mim que estava morto dentro do aeroporto. Dentro do aeroporto. E, na opinião do senhor, ele morreu em função do quê? Ele ficou estressado e deu infarto. Cansado das perdas, decidiu adotar medidas preventivas no transporte dos animais. Eu deixei de vender cachorro adulto. Só filhotes. Porque o adulto... Adulto, ele fica estressado. A não ser que ele é um cachorro de pista, que vai em exposição, ele anda de carro, ele já não vai ter muito problema. O acidente é muito pouco. Mas cachorro que nunca andou pode ter certeza que ele vai chegar no destino morto. Quer dizer, um cachorro desse, pequenininho, tudo bem, ele consegue viajar a filhote até quanto tempo? Até 6 meses. Transportar animais em aeronaves é, na maioria das vezes, um trabalho sem grandes problemas, mas que requer alguns cuidados. Os bichos podem ser levados sem muita burocracia, desde que em aviões não cargueiros e em compartimentos destinados a cargas e bagagens. O transporte de animais domésticos, como cães e gatos, na cabine de passageiros é permitido, se feito com devida segurança e embalagens apropriadas, que não acarretem desconforto a eles e aos demais passageiros. Só cães-guias, treinados para conduzir deficientes visuais e auditivos, estão isentos de pagamentos e podem viajar ao lado do dono.
Fora este caso específico, todos os animais domésticos devem estar guardados em gaiolas ou caixas apropriadas e permanecer assim até o fim do trajeto. Dar água e comida ao bicho não é permitido durante a viagem. As mesmas regras valem para o transporte terrestre, desde que não comprometam o conforto e a segurança do veículo e dos passageiros. Animais de pequeno porte devem ser acomodados sob a poltrona e, se necessário, pedir ao veterinário que indique um sedativo para tranquilizar o animal durante toda a viagem. Vale lembrar que as normas estabelecidas pelo governo federal dispõem sobre a possibilidade de fazer o transporte de animais, porém a recusa e as condições para que isso ocorra são de responsabilidade de cada empresa e nessa hora deve prevalecer o bom senso. Se ele vai viajar para passear junto, é deixar numa loja, uma pet, paga a pensão lá, deixa lá, quando voltar vai lá retirar, mais fácil. Não viajar com o cachorro? Viajar. Se não é acostumado a andar na rua, andar de carro, é mais fácil deixar numa loja pet. É de partir o coração, né, ver o sofrimento dos animais. Mas a vida pode ser diferente. Viajar com o seu animal de estimação não precisa ser uma tragédia. Aliás, não pode ser uma tragédia, né, doutora? É verdade, Regina. Pode ser diferente. A vida pode ser mais simples, mais fácil. Não precisa ser só tragédia, briga e confusão, não é? É verdade, basta tomar alguns cuidados, né? Pois é. Todo animal pode viajar? Todo animal pode viajar. Agora, não necessariamente. Se for uma viagem curta de alguns dias, o ideal é que o animal fique na própria casa e o proprietário... E o proprietário chame alguém para cuidar, colocar água, comida. Não necessariamente o animal precisa ir com o proprietário. Às vezes ele vai para um local que não pode ou que não aceita animais. Mas quanto tempo o animal pode ficar sozinho na casa sem os donos? Quando... Posso chamar de você? Bom, por favor. Quando você disse uma viagem de poucos dias, o que é uma viagem de poucos dias? Quantos dias? 2 dias, por exemplo. Um final de semana? Um final de semana, de sábado e domingo. É mais estressante pro cãozinho, por exemplo, ir com o dono ou ficar em casa sozinho? Exatamente. É muito mais estressante, muitas vezes, viajar com o proprietário, ainda que seja uma viagem curta, do que ficar em casa, no seu próprio habitat natural. Mas aí ele vai ficar o dia todo sozinho? Às vezes fica. O ideal é chamar um parente, um amigo ou alguém que o cachorro conhece, para que ele disponibilize água, comida, recolha as fezes, veja se está tudo bem, etc. Então, se eu vou fazer uma viagem final de semana e tem alguém da minha confiança para ir lá, ver se a comida está ok, a água está ok, e limpar as fezes, tudo bem, o cãozinho fica feliz. Muito. Que coisa. Agora, se o proprietário quiser viajar, aí sim, tem várias formas dele acondicionar o cachorro no carro, por exemplo, que segundo a nova legislação de trânsito, o cachorro ou qualquer outro animal é considerado objetos móveis. Então o animal não pode ficar solto no carro. Qual a maneira correta de levar o cãozinho no carro? A gente tem aí... Nós temos 2 opções. Uma seria o cinto de segurança, existem 2 cintos. Esse é um tipo de cinto, onde nós acoplamos na guia, no peitoral ou na coleira do animal, numa parte, numa ponta, e na outra nós acoplamos no carro. E dessa forma ele fica seguro. Em que local do carro? Sempre no banco de trás. Pela nova legislação, transportar animais no banco da frente, ainda que com cinto, é ilegal. Então sempre no banco de trás. Tem o motorista, colocar aqui no assoalho, no passageiro? Não pode. Não pode? Não pode. É sempre atrás? Sempre no banco de trás. E se colocar no assoalho do carro atrás, pode ou não? Não pode. Dá aqui o cãozinho. Isso. Esse aqui, Regina... Ele estava latindo tanto, estava tão estressado que a gente mandou ele pro colinho da mãe, né, Nenê? Ele estava sofrendo, né? Não, animal em sofrimento. Ninguém em sofrimento pode, né? Animal em sofrimento não pode. Ele já está com o cinto? Já está com o cinto. Será que ele vem no meu colinho? Vem. Como que ele chama, Zezinho? Zequinha. Zequinha. Esse é o Zequinha. Ui, o Zequinha é pesado. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Ai, que delícia, doutor. Desculpa, vai. Então, você falou em pesado, né? O Zequinha pesa... Gostoso de carregar? Pois é, ele pesa em torno de 5 quilos. Ui, Zequinha. Se ele estiver solto no carro e o carro bater num outro carro a 50 km por hora, ele fica em torno de 100 quilos. Nossa. Então, às vezes a pessoa tá dirigindo, né? Ou o acompanhante está segurando o cachorro no colo, a pessoa pensa, se bater o carro eu seguro. Como é que você vai segurar algo que pesa 100 quilos? Exato. Então coloca o cinto dessa maneira. Isso, coloca o cinto. Se ele estiver em sofrimento, a gente ou pede pra dona entrar. Eu não gosto de ver cachorro sofrer. Eu vou colocar ele agora aqui. Ô, Zequinha. Você segura, por favor, aqui, Regina. O quê? Eu vou do outro Zequinha? lado. O Zequinha. Ô, Nenê. Isso. Não pode. Não pode. Isso. E agora eu coloco... Eu fico aqui ou eu saio, Marcelo? Vai. Eu coloco o cinto, Ai, que prendo bonito. ao carro
e assim ele fica seguro. Onde está preso? Ah, no próprio local onde fixa o cinto no carro. Exatamente, exatamente. Aqui, por exemplo, agora que eu consegui o local entender. que fixa, nós fixamos o cinto aqui e dessa forma ele pode... E deixa justinho. Deixa justinho, porque senão ele fica caindo aqui. Entendi. Bom, pelo visto, viajar com o Zequinha deve ser meio complicado. Acho que ele não curte muito ficar aí amarradinho, hein? Com certeza, mas é falta do proprietário. Ah, tá. Ele está sentindo falta do Caio. O Caio é o donozinho dele. Vamos soltar o Zequinha. Vem, Nenê, vem, Nenê. Tá. Mas então, e se a gente viaja com o cachorro e ele fica agitado assim, doutor? Então, por exemplo, algumas viagens... Porque às vezes perturba quem está conduzindo. Quem está dirigindo, fica, ainda mais se é o dono, fica perturbado com o cachorro lá atrás. É verdade. Latindo. Por isso que a pessoa tem que pensar bem se vai viajar com o próprio animal. Às vezes o ideal é deixar na própria casa. Vamos devolver. Cadê o Caio? Cadê o proprietário? Muito obrigada, Ótimo. viu, Caio? Obrigado. Mas e se o cachorro fica assim agitado? Vale dar um tranquilizante? Vale dar um sonífero, essas coisas ou não? Não, é arriscado. É arriscado? Imagina se você der um tranquilizante, você expõe o animal ao risco de óbito e a pessoa está no interior de São Paulo, a 100, 200 quilômetros de um médico veterinário ou de um grande centro. O animal passa mal e não tem como socorrê-lo. Então eu sou contra o uso de tranquilizantes. Embora em viagens aéreas, algumas companhias só aceitam animais tranquilizados. Era a minha próxima pergunta, doutor. Infelizmente. E aí, para viajar de avião, então, como proceder com relação ao tranquilizante? Vai no veterinário, ele prescreve, ou o proprietário dá o que acha que vai funcionar, que está acostumado a dar? Em hipótese alguma, o proprietário tem que levar o animal ao médico veterinário e ele pode prescrever e dar 1 hora, 40 minutos antes de fazer o embarque do animal. Mas, como eu disse, o ideal é não tranquilizar o animal, isso expõe o animal a risco de óbito. Expõe o animal a risco de óbito? Porque um tranquilizante é como se fosse uma anestesia um pouquinho mais fraca. Então o animal vai na carga, muitas vezes. Né? Então se ele passa mal... Ninguém está vendo, ele não tem uma inspeção, não tem um profissional lá dentro que pode acudir o animal no momento que ele passa mal. Vamos imaginar o pior. Então, alguém precisa viajar com o animal de avião, dá o tranquilizante e o animal vem a falecer. Como proceder? O ideal é... O dono vai receber essa péssima notícia quando chegar. E aí? O ideal é pegar o corpo, obviamente procurar um médico veterinário na cidade, realizar uma autópsia, né? E aí tomar as providências legais, Nossa, né? dureza. Porque é muito complicado, né? Demais. Expõe o animal a um risco muito grande. Né? E essas caixas? Ai, tem um animalzinho aí. Tem um gatinho. É um gatinho? É uma gatinha. Olha só que gracinha. Ai, mas ela tá tão quietinha. Essa caixinha também existe para cachorro? Existe para cachorro, existe para gato. E maiores. E essas caixinhas são as adequadas para viagem de ônibus e avião. Tá. No carro, não? No carro também. No carro você pode fazer a opção do cinto de segurança ou da caixa de transporte. Quanto custa o cinto de segurança para cachorro em média, doutor? Esse aqui em torno de R$30, aquele amarelinho de peitoral em torno de R$60. E dura quanto tempo? Dura... Muito tempo. É bem forte, é bem forte. Vamos falar da caixinha? Vamos falar da caixinha. Tem uma gatinha aí? Essa aqui... Uma gatinha muito charmosa. Inclusive a proprietária, que é a Marisa Paz, ela fez uma coisa muito correta. Ela colocou, por exemplo, uns brinquedinhos. Então, por exemplo, aqui tem um gatinho que brinca com o ratinho. E deixa tudo na caixinha, ela vai bem? Ela vai bem. Inclusive ela forrou com uma fralda de criança. Olha só, né? Isso é interessante, absorve a urina. E a gatinha pode ficar aqui quanto tempo? Olha, o ideal é máximo 4 horas. 4 Mais horas. que isso ela deve ser retirada. Tá. Né? O proprietário tem que, de alguma forma, fazer ela se movimentar. Né? No banco de trás. E a caixinha pode ficar solta? A caixinha pode... Não. A caixinha tem que ficar presa, porque esse cinto também, ele é um cinto de caixinha. Ele prende a caixinha. Dessa forma. Vamos lá ver? Vamos. Nós colocamos aqui. Mas então viajar com o animal de estimação no final de semana e tal, não precisa ser um pesadelo. Pode ser tranquilo. Pode. Tá. E pode também deixar o animal em casa, porque eu já vi gente que tem dó. Eu deixo a Tina em casa, a minha cachorrinha, eu deixo a Tina em casa quando eu viajo. Você deixa em casa? Ela fica feliz da vida. É melhor. Ela fica feliz da vida. É melhor. Isso, nós colocamos aqui, prendemos no cinto de segurança do carro. Entendi. Né? Obviamente a gente encurta essa tira e a caixinha vai presa aqui.
sem nenhum risco da caixinha cair. Se houver uma colisão, por exemplo... Ela fica firme presa ao banco. O trauma que ela vai sofrer, o impacto é muito pequeno. Tá. E essa caixinha, o cinto é fácil de achar, a caixinha também, né? A caixinha também. E também não é muito caro? Não, não é caro. Vale pela segurança do Vale animal? em torno de R$70, né? Perfeito. Imagina um animal solto dentro do carro, o trauma que ele recebe no impacto, né? Fatalmente ele vai ter lesões graves em função disso, né? Perfeito. Muitíssimo obrigada, doutor. É sempre um prazer receber esses animaizinhos aqui no Manhã Maior. Contamos com as suas orientações numa próxima ocasião. Quer deixar algum telefone, algum site, alguma coisa? Deixa sim. O telefone do consultório é 2215-0901, 2215-0901. E o meu site é www.marcosfernandes.vet.br. Muito obrigada, viu? Obrigado, Regina. A gente continua agora com o recado da Dani para você.